Existe uma crise silenciosa varrendo o mundo moderno. E ela não está nos noticiários, ela está nos corpos dos homens. Pesquisas mostram que os homens de hoje em dia têm os níveis mais baixos de testosterona da história já registrada, um declínio de 1% ao ano desde a década de 1980. Um homem médio de 25 anos hoje tem os mesmos níveis de hormônio do que um homem de 70 nos anos de 1970. Mas em alguns lugares do planeta, lugares esses já esquecidos pela modernidade, fora do alcance dos disruptores, existem povos vivos numa outra ordem de coisas. Os homens ainda carregam algo que o resto do mundo já perdeu. Não existe um mapa oficial para isso. Nenhuma agência internacional de saúde criou uma lista. Nenhuma ONU ou Organizações das Nações Unidas publicou nenhum relatório. Mas os dados já estão lá, espalhados em centenas de estudos científicos sobre hormônios masculinos coletados em diferentes países dentre os anos de 2010 e 2022. Um pesquisador do World Population Review compilou tudo isso, e o resultado foi perturbador. Para você ter uma referência, 264 nanogramas por decilitro é o limite clínico hoje, abaixo do qual um homem é diagnosticado com hipogonadismo. Hipogonadismo é uma deficiência hormonal severa, sendo que o americano médio hoje em dia está apenas a 195 pontos acima de ser considerado com hipogonadismo. Mas o que esses lugares eles têm em comum para fazer com que esses homens tenham níveis de testosterona tão alto? À primeira vista, não tem nada. O Uzbequistão é um país muçulmano na Ásia Central. Camarões é uma nação africana tropical. A Mongólia é um planalto frio, habitado por nômades. A Croácia é uma europeia mediterrânea. Mas quando os pesquisadores eles olham mais fundo, uma estrutura emerge com precisão quase cirúrgica. Uma pesquisa da Universidade de Durham, publicada em 2025, revelou algo que virou o senso comum de cabeça para baixo. O nível de testosterona de um homem ele não reflete a sua etnia, nem a sua genética. Ele reflete onde esse homem cresceu. Isso muda tudo, mano. Não é raça, não é destino, é estilo de vida, é dieta. É o ambiente dos primeiros 19 anos de vida desse homem. Ainda plásticos, ainda moldáveis e ainda respondendo ao que o mundo exige do seu corpo. E nesses 5 lugares, o mundo ainda exige muito. Uzbequistão, 773 nanogramas por decilitro de testosterona, o número mais alto do planeta. Um país onde o trabalho físico ainda é o principal motor da economia. Onde o jovem que cresce na zona rural cresce literalmente carregando o peso do mundo nos seus ombros. E isso, descobrimos, muda a bioquímica de um ser humano para sempre. A dieta uzbek tradicional é construída sobre proteína animal, gordura saturada de fonte natural e praticamente zero processamento alimentar no interior do país. O prato nacional, o plov, é uma mistura de carne de cordeiro, arroz, cenoura, cebola e gordura animal, denso em calorias, rico em zinco e colesterol. Esses, ambos precursores diretos da síntese de testosterona. A herança genética também pesa na narrativa. Os uzbeques descendem de guerreiros nômades e construtores de impérios, com Tarmelão como figura central da identidade nacional. A masculinidade aqui é codificada culturalmente como força, resistência e provisão. E aqui está o detalhe que os pesquisadores enfatizam. A genética por si só não é a resposta. É o ambiente que ativa o genoma. A Mongólia, ela ocupa um espaço singular na história humana. É o único país da Terra onde menos de 0,003% da área é dedicado ao cultivo permanente. A terra ela não aguenta plantação. O que ela aguenta são animais e os mongóis eles vivem disso há milênios.
A dieta nomádica tradicional é dividida em 2 estações com precisão quase cirúrgica. No verão, são os meses brancos, onde são consumidos laticínios fermentados, leite de égua, conhecido como airag, kefir de camelo, creme, manteiga. Inverno são os meses vermelhos, onde são consumidos como prioridade carne, muita carne, carneiro, cavalo, iaque e cabra. Todos cozidos em pedras quentes, sem tempero, sem enfeite, proteína e gordura pura. Um estudo da Universidade de Griffith identificou que a dieta mongola rural representa uma das maiores ingestões de carne vermelha per capita do mundo, sendo 17 vezes acima da recomendação. Isso pode soar alarmante para os padrões ocidentais, mas os mongóis nômades rurais mantêm corpos densos, uma musculatura extremamente funcional e pouca gordura visceral, justamente porque vivem em atividade física constante. O Naadam, Festival Nacional, é uma celebração de 3 esportes: luta livre, arco e flecha e corrida de cavalos. Todos necessitam de força, precisão e resistência. Isso é o que a cultura celebra. Isso faz com que os seus corpos respondam da maneira correta. Camarões aparecem em terceiro lugar mundial, com 731 nanogramas por decilitro. O único país da África subsaariana no top 3. E a explicação, quando você olha de perto, se encaixa perfeitamente no que a ciência está descobrindo. A maior parte da população masculina camaronesa, especialmente no interior do país, trabalha em agricultura de subsistência e extração. O corpo é uma ferramenta. Desde criança nessa vida, isso significa anos de estímulo hormonal via exercício funcional intenso. Não exercício artificial de academias urbanas, mas o trabalho contínuo que envolve todos os grupos musculares todos os dias. His home is just a short walk away from the river quarry. There, he meets up with his diving partner, Njombi. They can look out for each other in case of emergencies. C'est un métier qui nécessite force, courage, persévérance. Donc ces 3 éléments. Elvis jumps in wearing nothing but skin-tight shorts to swim more easily in the water. Then, he uses a steel bucket to scoop up sand from the river floor. The water is so murky, Elvis can't see anything, even if he wore goggles. Je suis déjà comme un aveugle. Je sais que ici il y a un caillou, là-bas il y a ceci, là-bas il y a cela. Donc, After 2 hours of diving, A dieta tradicional camaronesa é rica em proteína animal, carne de caça, peixes, ovos, feijão, gorduras naturais de amendoim e dendê, inhame e raízes, 0 alimentos industrializados nas áreas remotas, nenhuma soja processada, nenhum óleo de canola, nenhuma embalagem plástica aquecida com alimento dentro. O fator silencioso aqui é o que não existe. Aqui nós não encontramos plásticos com bisfenol, não encontramos fitalatos nos produtos de higiene, não encontramos água contaminada com atrazina, e a ausência de toxinas é tão poderosa quanto a presença de nutrientes. A Etiópia é o país que produziu mais campeões olímpicos de corrida de longa distância per capita do que qualquer outro no mundo. World Junior title. Now watch Machuca in the red vest.
They don't like each other, these two, and you'll see why. Bombed! That's how... Isso não é coincidência, é genética, é o resultado de um ambiente que seleciona corpos resistentes desde o nascimento. A altitude do Planalto Etíope, entre 2.000 e 3.000 metros, força o corpo a produzir mais glóbulos vermelhos, aumenta a densidade muscular e, conforme pesquisas recentes da Universidade de Harvard sobre adaptações fisiológicas em altitude, está associada a picos sazonais de testosterona mais pronunciados do que em populações no nível do mar. You know why so special? Because this is more than running. Everybody, what you see here, you think they only running? They enjoy whole city. They really, it's amazing. Na base alimentar deles, o teff é o grão base da dieta etíope. É o mais rico em ferro e aminoácidos essenciais do que o trigo. Tem um índice glicêmico baixo e uma alta disponibilidade de minerais. A injera, pão fermentado do teff, é a base de quase todas as refeições. Fermentação, que por sua vez, como a ciência de microbioma intestinal está descobrindo, é um dos maiores reguladores do eixo hormonal masculino. Azerbaijão. O Azerbaijão é frequentemente ignorado nas conversas sobre saúde masculina, mas aparece constantemente nos dados com 694 nanogramas por decilitro, o quarto lugar no ranking mundial. É um país com forte cultura de trabalho físico, uma dieta baseada em carne e laticínios de origem animal local e uma tradição de artes marciais e lutas que remontam muito os séculos XIV. A cultura azerbaijana é construída sobre cordeiro berinjela, ervas frescas, romã, nozes e azeite. Uma alimentação rica em gordura monoinsaturada, que são precursoras do colesterol, que, ao contrário da crença popular, é a matéria-prima direta da síntese de testosterona no corpo masculino. Sem colesterol dietético, sem testosterona. Não foi de repente, aconteceu gradualmente, silenciosamente. Enquanto o mundo celebrava a modernidade como progresso, a testosterona masculina caiu mundialmente e consistentemente 1% ao ano, desde o final dos anos 1980. 20-year-olds today have the same testosterone levels as 70-year-olds in the 1970s. What is creating the testosterone decline? Testosterone levels have been dropping every single decade since the 70s. So the modern man is running on half the testosterone of his grandpa. Wow. Isso não é envelhecimento, é simplesmente um declínio geracional. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism encontrou que homens de 60 anos, nos anos 2000, tinham níveis de testosterona mais baixo do que homens de 60 anos em 1980, mesmo controlados por IMC e saúde geral. Porém, não são as pessoas que estão ficando velhas mais rápido, é a civilização que está adoecendo os hormônios. A pesquisa é clara, não existe um único culpado. É uma tempestade perfeita de 4 forças que juntas derrubam o sistema hormonal masculino. Primeiro, óleos de semente e gorduras trans. Os PUFAs, conhecidos como ácidos graxos poliinsaturados, presentes em quantidades massivas em óleo de soja, óleo de canola, milho e girassol, inibem diretamente a síntese de testosterona. Um estudo com ratos mostrou uma redução significativa de testosterona após uma dieta rica em óleo de colza. Os países no topo do ranking de testosterona
basicamente não consomem nenhum tipo de óleo vegetal. Sua gordura vem de animais, manteiga e azeite. Segundo, disruptores endócrinos. O BPA nos plásticos, os fitalatos em produtos de higiene, a atrazina, contida em herbicidas, os PCBs em águas industriais. Todos esses compostos químicos mimetizam o estrogênio no corpo masculino. A produção global de plástico cresceu de 50 para 300 milhões de toneladas entre os anos de 1970 e 2010. A cada garrafa de água esquecida no carro quente, cada embalagem de alimento aquecida no micro-ondas liberam esses compostos para os nossos corpos. Terceiro, sedentarismo e trabalho de escritório. Um estudo com 1.210 homens dinamarqueses encontrou uma associação direta entre horas sentados assistindo televisão e queda de testosterona e contagem de espermatozoide. O corpo masculino ele foi projetado para carregar peso, empurrar, puxar, correr e lutar. Quando você passa 8 horas imóvel numa cadeira, você responde cortando uma produção hormonal por ausência de demanda física. E isso nós vemos no nosso mundo sedentário, onde todo mundo trabalha dentro de 4 paredes sentado no seu escritório. Quarto, o cortisol crônico. O cortisol, o hormônio do estresse, é o inimigo direto da testosterona no sistema endócrino. Eles competem pela mesma via bioquímica em ambientes de alta pressão, prazo, dívidas, extremas insônias e ansiedade crônica. O cortisol aparece e se torna um vencedor. Sendo assim, a testosterona ela colapsa. Chief, got a minute? Sure. Um estudo com residentes médicos americanos que viviam jornadas de 80 horas semanais dando plantão mostrou uma testosterona na faixa dos 300 nanogramas por decilitro, metade do valor dos trabalhadores normais na mesma faixa etária de idade. Em 2025, pesquisadores da Universidade de Durham publicaram os resultados de um estudo com 359 homens de descendência bangladeshiana e europeia, vivendo em ambientes radicalmente diferentes. O objetivo era descobrir o que de fato determina o nível de testosterona em um homem. E o resultado foi surpreendente. Homens bangladeshianos criados no Reino Unido tinham níveis de testosterona significativamente muito mais altos do que homens bangladeshianos criados em Bangladesh. Mais altos também que os homens europeus de herança britânica criados em condições de maior pressão socioeconômica. A genética, ela não era variável determinante. O ambiente da infância, esse sim era, especialmente a qualidade nutricional e a carga de doenças infecciosas nos primeiros anos de vida. Em ambientes onde o corpo precisa lutar para sobreviver, ele investe mais no desenvolvimento hormonal. Já em ambientes adoecidos por toxina, sedentarismo e ultraprocessados, ele recua. E quando você monta uma lista de fatores que elevam a testosterona naturalmente e compara com o estilo de vida dessas 5 regiões, o mapa ele coincide perfeitamente. O zinco, presente em alta concentração de carne vermelha, frutos do mar e laticínios crus, são a base da dieta de todas as 5 regiões. A vitamina D, vinda do sol, é extremamente presente. Alta altitude e clima seco significam maior exposição solar. E vitamina D deficiente é um dos marcadores mais consistentes em todos os estudos de baixa testosterona. O colesterol dietético, proveniente da gordura saturada animal, é substrato direto da produção de testosterona, ao contrário do que é pregado pela medicina tradicional moderna, que diz que gordura saturada é o seu inimigo. Todos esses países, eles mostraram totalmente ao contrário disso. A base alimentar sempre foi gordura saturada animal. Atividade física funcional. Aqui nós não falamos de academia tradicional, não falamos de periodização de treino. Falamos sobre um trabalho físico real e contínuo desde a infância.
sono de qualidade. A ausência de luz azul, sem telas e uma rotina regulada pelo sol traz um benefício extraordinário para a recuperação e aumento dos níveis hormonais. A ausência de disruptores. Sem plásticos, sem óleo de semente e sem pesticidas modernos, a saúde e os corpos desses países, eles têm espaço livre para ser metabolicamente mais saudáveis e predispostos a produzirem mais hormônios, por consequência mais testosterona. Cortisol baixo. Todos esses países eles vivem à base de uma comunidade muito forte. Esses países eles não vivem endividamentos e não vivem uma ansiedade de carreira. A simplicidade faz com que os níveis de cortisol se encontrem baixos na grande maioria do tempo. E os problemas que apresentam na vida deles, eles conseguem resolver rapidamente. Tudo isso trabalha para que o corpo deles não seja um corpo inflamado por níveis de cortisol alto. Porém, a normalidade mudou. O que os médicos hoje consideram normal é a média de uma população que declinou durante décadas. Não é normal viver o que nós vivemos hoje, é apenas comum. A ciência não diz que precisamos voltar a ser nômades mongóis ou agricultores uzbeques. Ela diz que existe uma biologia fundamental masculina que foi sendo gradualmente desligada por escolhas civilizatórias. Mas o mais importante é que ela pode ser revigada. As lições principais das 5 zonas. Primeiro, coma como um animal. A gordura animal, a proteína de pasto, os laticínios integrais, os órgãos. Isso deve ser a base alimentar da sua dieta. O consumo de gordura saturada deve ser o pilar da sua alimentação, porque, igual comentado anteriormente, gordura saturada é a matéria-prima para a produção da sua testosterona. Elimine óleos de semente. O seu corpo não sabe metabolizar isso e nem deveria saber. Elimine por completo, não negocie. Mova o corpo por necessidade e não por culpa. O trabalho físico real de carregar, construir, correr é o mais poderoso se tratando da parte hormonal do que uma sessão de musculação isolada e um sedentarismo no resto do seu dia. Proteja-se dos invisíveis, plásticos, pesticidas, produtos de higiene, conflitavatos, água de torneira industrial. Esses compostos, eles minam o seu sistema endócrino silenciosamente. O que não está lá é tão importante quanto o que está. Durma como se a sua vida dependesse disso, porque a sua vida hormonal realmente depende do seu sono. A sua testosterona ela é sintetizada predominantemente durante o sono profundo. Cada hora de privação é uma fração que já não volta mais. Vive em comunidade. O cortisol crônico é o inimigo número 1 da testosterona. Ele é filho do isolamento, da competição sem fim e da ansiedade de identidade. Nessas 5 regiões, os homens não sabem quem são. E isso, por si só, é hormonal. Não há suplemento que substitua o que esses homens têm. Não há clínica de terapia de reposição hormonal que replique o que foi construído em décadas de vida física, dieta ancestral e ausência de toxinas modernas. A pergunta não é como eles chegaram até aqui. A pergunta é: o que nós fizemos para sair do que um dia já foi a nossa realidade?